Oi, querida Antô. Oi, amor. Você é minha parceira de vida e agora, mais do que nunca, minha parceira nas artes, né? Sim, estou muito feliz que você começou a pintar aquarela e agora passou para o óleo, que é a coisa que eu acho mais deliciosa de pintar. Você não imagina que surpresa que está sendo para mim sentir esse creme dos deuses, o óleo. É diferente, né? Olha, eu estava seguindo aquele Fred Villan e é assim, eu admiro a arte, a pintada a óleo já há muito tempo, mas eu jamais imaginei que eu pudesse iniciar nessa história. Eu já estava convencido que bastava a aquarela, mas não porque eu tenho uma super especialização, um domínio, nada disso, mas eu falei, eu não quero essa mais uma, né, especialidade e tal. Mas olha, eu caí do cavalo, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vejo o óleo como uma super ferramenta, eu vejo como uma experiência da minha vida agora. A aquarela é linda, também tem a facilidade de ser, o médium é a água, então é fácil de limpar, não faz muita, não é, né, assim, nessa parte é prática. É maravilhosa, você pinta lindamente também de aquarela. Mas não adianta, eu já pintei com acrílico, aquarela eu nunca me aventurei, porque, não sei, não tinha muita afinidade. Acrílica eu pintava, mas ela é um pouco dura, assim. Quando eu comecei a experimentar óleo, que você me incentivou muito também, aliás, não, agora até o resto da vida vai ser óleo e óleo para sempre. Apesar de ter as coisas assim que é um pouquinho mais complexo o cuidado com os materiais, a secagem e tudo que implica na pintura óleo, tudo é mais complexo. Só que vale muito a pena. Eu ainda prefiro, mesmo que tenha essas coisas, é maravilhoso, ele não seca, você pode trabalhar tranquila, dá aquela coisa do mais realista, dá para fazer 1 milhão de coisas, sempre aprendendo. Sabe o que eu queria falar com você? Eu estava dizendo que eu fui bastante estimulado nesses últimos tempos aqui por esse Fred Villan. E ele faz uma pintura onde ele faz uma borração, uma jogação de tintas, né? O fundo é acrílico. O fundo, né, de tinta acrílica, e depois ele faz uma finalização com tinta a óleo. E eles, usando o ASMR, né, esses vídeos de som que eu sou apaixonado, ele trabalha muito com a espátula, ele faz a finalização espatulando, né? Então, escutando o barulho daquela espátula e aquele scratch. creme deslizando, exato, aquele scratch, eu fiquei louco e falei pra você, né? Eu quero começar a raspar essa espátula aí num quadro um dia. E aconteceu assim, né? E ele é um cara que ele pinta muito rápido, né? Muito Sim. rápido, são obras assim que apesar de ter uma grande sofisticação, ele faz um desenho em certos termos com cubismo, com influência do Picasso, mas é um desenho que ele mata rápido. E a minha arte, ela não é rápida, ela é instantânea, né? Eu demoro 14 segundos para fazer uma telinha, a sua né? pegada é de uma vez. É muito rápido, mas eu tô falando isso porque essa experiência minha de colocar a espátula nesse creme que é o óleo e deslizar pela tela fez eu chegar perto do que você faz já há muitos anos e eu quero falar exatamente do que você fez ontem, da sua conquista que está logo do seu lado aí. Esse Villan aí, ele juntou as duas coisas. Ele fez a rapidez do acrílico por baixo, daí a finalização ele faz com a espátula a óleo. Então, ele conseguiu fazer assim, uma coisa rápida, ao mesmo tempo tem o óleo, ele faz os desenhos, né? É bem legal também o trabalho dele. Cada um usa o material conforme, né, cada um tem uma técnica. Sim. Agora você está falando de ontem, né? Eu tô me considerando a pessoa mais feliz do mundo, porque eu venho num processo já, acho que faz uns 5 anos, né, já que eu pinto a óleo, mas assim, é muito desafiador tudo do óleo, desde do começo da tela, né? Mas assim, eu sempre pintei em camadas, então eu sempre demoro 1 mês para acabar. Eu já pinto assim, eu considero que eu sou meio lenta, mas não sei. Não, mas de forma alguma, de forma alguma. 1 mês, 2 meses, 3 meses, você voa abaixo, você é muito rápido. E também porque eu estava pintando num suporte maior, agora essa fase aqui eu estou pintando em suportes
ovais também, que eu sempre gostei, e você também sempre achou que ia ficar lindo, é muito elegante, mas agora, como são menores, está mais prático, assim, acaba mais rápido, tudo mais rápido, né? Mas mesmo assim ainda estava demorando, as camadas, e acaba ficando um pouco duro, assim, um pouco stiff, assim, né? Porque eu não costumo muito fazer os edges, o loose, né? E eu sempre quis pintar, mesmo assim em camadas você consegue também esse resultado, mas eu sempre quis assim me arriscar a fazer o alla prima, né? Eu admiro vários artistas que pintam alla prima, admiro os dois, eu sou fã número 1 do Caravaggio, por exemplo, que é em camadas, do John Sargent também, que ele é alla prima fantástico, acho que a minha referência do alla prima é ele. E alla prima é numa tacada só, né? É, numa tacada só. Você não vai fazer nenhuma camada, é só uma vez, né? E outra coisa que eu experimentei também, pintando essa tela que está aqui atrás de mim, além de fazer o alla prima, é a tinta direto do tubo sem usar nenhum médium, nenhuma diluição. Porque em camadas eu uso três tipos de médium, cada um com mais óleo, né, o mais óleo em cima do menos óleo, o gordo sobre o magro. Então eu uso 3, faço com solvente, o underpainting, depois as 3 camadas do óleo, né? Então, mas conta aí o que aconteceu ontem. Mas ontem eu me desafiei a fazer, cheguei de manhã e falei, eu vou acabar essa pintura hoje, no dia, e consegui. Foram 10 horas de trabalho nessa arte aqui, que inclusive essa arte aqui é de uma coleção que a gente está fazendo, eu e você, né, amor? Que é quando você tá pintando, né, essa parte que você fez aí da aquarela, eu achei fantástico, até tá aqui em cima, não sei se está dando para ver. A referência minha aqui com a aquarela sua, tá, que ficou, vai ser uma... Deixa eu só abaixar aqui no tripé. Tá. Vou chegar mais perto aqui, ó. Pode falar. Esse daqui é a aquarela, né, que você fez, e eu tô fazendo uma pintura a óleo com uma pegada, né, assim, mais impressionista, mais realista no óleo. E eu achei que ficou fantástico, porque a sua criação é bem assim uma fantasia, uma imaginação, né? Que você gosta e tem as folhagens, flores e você fala penas, né? E pode ser folhas, penas, e no caso aqui virou um cabelo, né? E eu achei assim essa ideia fabulosa. Eu quero fazer vários. Já fizemos 3, né, dessa coleção. Essa é a 4ª. Em breve a gente mostra. Em breve a gente mostra para vocês. Mas então eu tô amando essa criação sua e eu fazendo uma releitura a óleo, né? Sim, sim. Mas daí eu fiquei muito feliz porque eu usei a tinta a óleo direto do tubo, sem nenhum médium para diluir, usando o pincel, o bristle, né, o cerda grossa de porco. E assim, nunca tinha pintado, assim, foi a primeira vez e deu certo, ficou muito bonita, ficou até mais assim... E de porco, ele mata o porco? Pega pelo do corpo? Como é que é isso? É o pelo do porco. Mas é de verdade? Quando é natural é pelo de porco, né? Aí tem o sintético também, mas ele não carrega tanto Esse é óleo. De verdade, então, do porco? Esse é. Mas não judia do porco? Que dó. Acho que eu não quero pintar com o pincel do porco. Eu não sei realmente como que é, mas Vamos pesquisar pelo, isso. Aí tem os sintéticos, mas não é igual, não é a mesma coisa, não carrega tanta tinta, né? Esse daí ele é bem stiff, assim, bem duro e carrega bastante tinta, né? Então, eu quis falar do seu alla prima não só apenas para falar que é super chique, uma conquista, mas para comparar com a experiência que eu tive de, junto com a minha característica de fazer obras rápidas, né? São praticamente abstratas, né? Mas que também cabem assim nuances de expressionismo, né, onde eu coloco a minha ansiedade, a minha emoção, o meu pensamento, né, eu procuro expressar de dentro para fora, sem buscar fazer uma expressão da realidade como ela é mesmo. Eu quis fazer essa comparação porque trabalhando com a espátula, que a princípio, para mim, parece ser 100 vezes mais complexo do que você ter o pincel. Você não tem tato, você não tem controle.
Se com a aquarela você não tem controle, imagina com a espátula, né? E agora com um novo medium, né, que é o óleo, então tá tudo novo para mim. E aí eu experienciando essas 2 semanas e pintando obras simples, rápidas, né, como essa aqui, por exemplo, né, que foi a última que eu fiz ontem, né? Linda, essa, maravilhosa. Eu fiz ontem essa daqui, né, que eu faço super rápido, né? São deslizes da espátula. Sim, maravilhosa. E terminam assim nesse desenho. Aliás, é uma coleção linda. Eu fico imaginando em 10 horas, né? 10 horas assim, na verdade você pintou 4 horas, você já tinha um resultado à la prima fantástico, super dramático, parecia que tinha sido pintado à luz de velas, né? Tava assim perfeito. Sim, depois foi só um refinamento. Eu até peguei no seu pé, né? Falei assim, olha, essa tela tá pronta, hein? Aí essas 6 horas que você ficou aí, você ficou ajustando no seu modo foi anterior, mais os né? highlights, algum ajuste. Sim, você ficou fazendo os últimos detalhes, mas a tela, na verdade, ela ficou pronta em 4 horas. Praticamente. Né? Assim, pronta que eu digo... Juro, você poderia vender ela, entregar do jeito que estava nas 4 horas. É que você faz o detalhamento fino seu, né? A sua peneira final aí de qualidade, porque isso ainda é uma característica sua, né? Um desejo seu. Eu gosto de fazer Mas essa comparação que eu senti, isso é uma forma de poder assim, tão agressiva, você em 10 horas, você dominar esse creme, esse óleo, com todas essas misturas e ainda gerar todo esse estado aí de refinamento, olha, para mim é aterrorizante, é assustador. Foi um processo, né? Porque de vez assim não ia conseguir fazer. Como eu tive já uma experiência fazendo em camadas, e pelo menos para mim foi assim, né? Se tem gente que pinta direto, tô falando de mim, né? Mas assim, o meu objetivo é fazer cada vez mais rápido, porquanto o óleo é assim, ele é... Por que fazer cada vez mais rápido? É assim, ele é assim... um pouco ingrato, você tem que já saber o approach que você vai começar. Se você começar em camada, você pode ficar tranquilo, porque você vai refinando e vai fazendo as correções conforme as camadas e acrescentando, né? Agora, se você for o approach à la prima, você já tem que pensar tudo que meio certo e não ficar mexendo muito, porque se você começa a mexer, ele não fica nem em camadas nem à la prima. Ele vai ficar um meio do caminho, meio termo, assim, que não vai dar certo. Então você tem que... Vai gerando aquela pintura mais amassada, mais flat, mais artificial, mais stiff, igual você falou. Ela não fica tão impressionista e daí também ela vai ficando assim... Você vai ter que colocar depois outra camada, porque você não vai conseguir arrumar tudo. Então, ou você pega o approach de fazer o à la prima e confia e vai fazendo as pinceladas, as sombras, mas sem ficar mexendo muito, né? Deixar mais ou menos as pinceladas como você pôs. Ou você decide fazer em camadas e daí você vai fazendo mais com calma e refinando até chegar numa veladura ou num glazing, né? Sim. Então, mas o objetivo, assim, apesar de ser assim, de puxar bastante energia quando você faz a la prima, que foi um dia intenso, assim, ontem, porque tem que tomar todas as decisões, assim, na hora. Eu vi o suor que estava escorrendo no seu rosto. Você fica mais concentrado e também você não pode bobear, ficar, né, assim... Você tem que pegar firme no dia para já acabar, né? Foi 10 horas, foram 10 horas para mim de trabalho. Eu pretendo diminuir esses horários, né? Sim. Mas assim, é bastante pintura para um dia só, né? Sim. Então a gente que tem uma intensidade nessas 10 horas de foco pesadas, né? É foco e as decisões que você tem que tomar. Então você tem que tomar já as decisões meio que acertadas e já ter o meu processo foi assim para facilitar. Eu já fiz as misturas das cores que eu ia usar, tipo a maioria, né? Daí algum ajuste eu faço depois a mistura com o pincel, porque eu não gosto de misturar as tintas com o pincel, eu misturo com a espátula, né? Primeiro para não estragar o pincel e depois que eu gosto de fazer uma quantidade já boa, assim. Eu queria agregar com você a experiência aqui numa parcela muito menor de comparação, evidentemente, que é assim, quando você faz uma arte numa tacada só, não importa quanto tempo você leve,
é um tipo de experiência que você vive, de um sentimento, de um momento que você viveu ali. Você tem a sensação de realmente estar no presente. Porque assim, se você fica um mês pintando, cada dia você é tá um de um dia, jeito. tudo bem, você está ali pintando no momento, mas você já traz a memória do dia passado, as situações que você viveu na pintura nos outros dias. Sim. Agora, quando você resolve uma arte num dia, não importa quantas horas, né? No meu caso, alguns minutos, no seu, 10 horas, você vive uma experiência intensa. Você põe tudo de que tem ali. intensidade e é incrível como você consegue notar energeticamente nas cores, na vibração da arte. Sim. É assim, muita gente olhando, se não souber da história, é bem provável que não perceba. Mas é uma coisa que eu quis iniciar essa conversa aqui para que as pessoas, quando se aproximarem de arte, pessoas que também não têm tanta intimidade em ver arte, que elas comecem a olhar que existe história grande por trás da ação dos artistas, né? Sim, e é o que eu falo, é um processo. Para chegar a pintar a La Prima, para mim foi um processo bem demorado, porque para tomar essas decisões todas, assim, tudo num dia e tipo, sabendo que você não vai arrumar e você não vai ter outro dia para refinar a obra, assim, é violento. E também é isso que você falou, ela traz um frescor, assim, um frescor da tinta, né? Que eu não sei se as pessoas sabem, mas você não deve misturar muito a tinta no seu suporte, na tela ou na madeira, né? Você vai destruindo esse frescor, é isso? Você vai destruindo esse frescor e você vai misturando as tintas, e a própria química da tinta ela vai deixar assim meio opaco, mais morto sua pintura, né? E quando você dá as pinceladas assim já direto, você pode fazer as misturas na paleta, mas quando você coloca na obra, quanto menos você mexer, melhor, né? Certo. Então fica esse frescor, por isso que você vê pinturas de 700 anos aí que foi pintada a La Prima, e tem um frescor ainda, até hoje. Parece que foi feita ontem, assim, né? Em museu. Não é só a qualidade da tinta em si, é a pincelada que tá lá, né? A pincelada fresca, né? Então, tipo, o Sargent, vamos supor que é uma referência, né? É magnífico, você olha, parece que ele pintou ontem. Por mais que esteja lá há anos, a tela tem aquele frescor, né? Então, o objetivo da gente é fazer cada vez mais isso, né? Sim. Estou aproximando mais uma vez aqui. Os detalhes da sua obra, tá? Tá bom. Agora, eu gosto dos dois métodos, porque em camadas também você consegue refinar bastante. Tem o mestre, que é a minha inspiração em camadas, que seria indireta, né? Que as pessoas chamam. É o Caravaggio. E ele, às vezes, chegou a fazer mais de 300 camadas nas pinturas, né? Considerando... 300 camadas em um desenho. Em uma tela. Em uma tela. Então, mais de 300, né? Então, com glazing... Quanto tempo será que ele levava, né? Bastante, viu? Que era... Né? Mas ficava assim também magnífico, né? Então, já uma outra abordagem. As duas são lindas, né? Não é melhor nem pior. Eu tô contando a minha história, que eu comecei fazendo em camadas, né? Que é na minha opinião, era mais tranquilo. E agora, ontem foi o primeiro dia que eu fiz a La Prima. Então, eu tô muito satisfeita, porque ficou assim, eu alcancei assim o que eu queria. Ficou um pouco mais impressionista, uma pegada mais forte e deu certo. Num dia, fiz tudo. Parabéns. Beijo, viu? Até. Obrigada, meu.